A gente tem algumas recomendações, então a gente tem que se atentar à quantidade de palavras, né? Quando eu comecei aqui na Bits, por exemplo, a gente escrevia bem menos. A gente escrevia cerca de 300 palavras porque era o que o Google pedia na época. Só que as coisas vão mudando, então fomos indo para 500, 800 e hoje a gente escreve a partir de 800, né? É o mínimo. Separar o texto em tópicos também, então cada tópico tem que ter mais ou menos 300 palavras. Usar as palavras de transição, se eu não me engano, são 25% o pedido mínimo, né? Mas o ideal é chegar a 30% de palavras de transição. A gente tem que ter no mínimo 10% no máximo, né? 10% de voz ativa, né? Tem a questão da voz ativa e passiva. E a legibilidade tem que atingir uma pontuação mínima de 50 pontos. Né, para conseguir ficar otimizado. Então, o principal desafio é seguir essas recomendações, né, do Yoast para a gente conseguir otimizar o texto. Mas tem uma série de outras coisas que entram aí também, que é o uso da palavra-chave, por exemplo, que é um dos principais, né? Então, o que é a palavra-chave? É aquela palavra que a pessoa vai lá buscar no Google por aquele assunto, né? Que é a palavra principal que tem que estar ali no texto, ela tem que estar no título, ela tem que estar no título de SEO, meta-descrição, ela tem que aparecer dentro do texto uma série de vezes. E quando a gente usa as ferramentas que a gente usa aqui para marketing de conteúdo, a gente consulta isso, a gente vê o volume dessa palavra, se ela é coerente, se as pessoas estão buscando ela, se ela tem uma facilidade de ranqueamento, senão não compensa a gente trabalhar aquela palavra-chave, né? Então a gente faz essa análise, mas sobretudo a gente vê também o que estão falando sobre essa palavra-chave. Então, para o conteúdo ser bom, a gente tem que responder as perguntas que estão fazendo em relação a essa palavra. Né? Então, é uma série de coisas. Você tem que escrever bem, óbvio, você tem que ter um bom português, que foi até uma coisa que faltou eu falar sobre o que uma pessoa precisa, né, para ser um redator. Precisa ter um bom português, precisa ter a noção de escrita ali, mas seguir essas determinações também é muito importante. Bits.